morte, um momento de luto profundo, e a partir daí, o início da posse de uma terra que foi prometida por Deus. Vamos mergulhar numa negociação ancestral que, olha, foi muito mais do que uma simples compra de um terreno. Foi sobre o nascimento de um destino, forjado na dor, mas também numa genialidade diplomática impressionante. E tudo começa aqui, sabe? No silêncio do luto. Sara, a matriarca, a mãe da promessa, está morta. Então, a dor de Abraão não é só o fim de uma história, é o ponto de partida. É a faísca que acende uma necessidade que não pode esperar. Encontrar um lugar de descanso permanente para ela e, ao mesmo tempo, um ponto de apoio para o futuro de todo o seu povo. Só que essa necessidade, que é tão íntima, tão pessoal, esbarra numa realidade bem complicada. O luto de Abraão dá lugar a um dilema enorme, um problema gigante, bem no meio da terra que foi prometida a ele, mas que na prática ainda não lhe pertencia. A primeira verdade é essa, a mais dura de todas: o tempo está correndo. A honra e a dignidade de um sepultamento decente estão em jogo. A segunda verdade é a fragilidade dele. Ali, no meio dos hititas, ele era respeitado sim, era visto como um homem poderoso, mas, legalmente falando, ele era um forasteiro. Não tinha direito de cidadão, não tinha direito à terra. E aqui está a grande ironia da história. O homem a quem Deus prometeu uma nação inteira que se espalharia por aquela mesma terra. Esse homem não tinha um único palmo de chão para sepultar a própria esposa. A promessa era divina, mas o desafio naquele momento era bem terreno. E é exatamente nesse ponto, entre a fé e a fragilidade, que a gente vê a maestria do Abraão negociador aparecer. Ele não age com desespero, não. Ele age com uma estratégia calculada, onde cada palavra, cada gesto é uma ferramenta de persuasão. Olha só a primeira jogada dele. Ele não chega exigindo, não invoca seu poder ou as promessas de Deus. Pelo contrário, ele se curva. Ao se apresentar como um estrangeiro, ele meio que desarma qualquer um que pudesse ser contra e apela diretamente à honra e à hospitalidade dos hititas. É uma aula de como a humildade, às vezes, pode ser a arma mais poderosa de todas. A resposta dos hititas é tão esperta quanto. Eles o enchem de honra, chamando-o de príncipe de Deus. Parece pura generosidade, né? Mas também é uma forma de colocar toda a negociação num palco público. A partir daquele momento, cada palavra, cada movimento seria testemunhado por todo mundo. A pressão, claro, só aumenta. E aí Abraão revela como ele pensava lá na frente. Ele não pede qualquer pedaço de terra, não. Ele pede um lugar específico, a caverna de Maquipela, bem na extremidade de um campo. Um lugar discreto, defensável. E ele faz questão de dizer que quer pagar o preço total. Isso sinaliza que ele não está buscando caridade, mas sim um direito legal, que seja dele para sempre. É aqui que a história mergulha num mistério. Ephron, o dono da terra, entra em cena e ele faz uma oferta que parece assim boa demais para ser verdade. Quase um milagre. Escuta só a grandiosidade dessa proposta. Efron não oferece só a caverna que Abraão pediu, ele oferece o campo inteiro, e de graça. E ele declara isso publicamente, um verdadeiro espetáculo de generosidade que colocaria qualquer um numa posição de dívida de gratidão. E aí fica aquela pergunta no ar, né? O que será que está por trás dessas palavras? É um ato de pura bondade, de um coração generoso? Ou será que é uma teia sutil, uma tática para forçar Abraão a pagar um preço ainda maior, por gratidão? Ou pior, aceitar uma posse que nunca seria de fato dele? A resposta de Abraão a essa oferta tão ambígua vai definir tudo. Ele percebe que existe um perigo nesse presente, e com uma manobra brilhante, ele insiste em transformar a generosidade em um contrato. O que ele busca é a permanência. Abraão sacou uma verdade fundamental que vale até hoje. Um presente pode ser questionado, um favor pode ser esquecido, mas uma venda selada com prata, registrada, é um direito que ninguém pode contestar. Ele não está comprando o túmulo, ele está comprando certeza. A resposta de Efron é uma obra-prima da manipulação. Ele joga um preço lá no alto, um preço exorbitante, mas disfarça isso de algo trivial. 400 ciclos. Ah, o que é isso entre amigos como nós?
Ele basicamente força a mão de Abraão, porque seria impossível negociar um preço menor sem parecer mesquinho na frente de todo mundo. 400 ciclos de prata. Pensem bem, isso era uma fortuna, um valor astronômico para a época. Mas para Abraão, o que estava em jogo ali não tinha preço. Ele não hesita, ele aceita na hora, porque o valor daquele pedaço de chão ia muito, mas muito além da prata. E a transação é fechada com o máximo rigor legal da época. O acordo é feito no portão da cidade, que era o centro da vida cívica. A prata é pesada, não apenas contada, para garantir o valor exato. E tudo isso na frente de testemunhas. Esse ato foi feito para ecoar pela eternidade, para ser indiscutível. E no final, a gente entende que essa negociação toda era sobre algo muito maior do que um lugar para um funeral. Tratava-se de transformar a promessa etérea de Deus em uma realidade física palpável e legal. Olhem só essa transformação, que impressionante! Abraão entra nessa negociação como um peregrino sem direitos, dependendo da boa vontade dos outros. Ele sai como um proprietário de terras, com o título legal, uma parte interessada e permanente naquela terra. A identidade dele e de todos os seus descendentes mudou para sempre naquele dia. A caverna de Macpela, então, vira muito mais do que um túmulo. Ela é o primeiro centímetro quadrado da Terra Prometida, a primeira âncora da fé no solo da história, o lugar onde a esperança divina se tornou, finalmente, propriedade legal. No fundo, este foi um ato profético, executado como um negócio. Com prata, com testemunhas, Abraão não comprou apenas um túmulo, ele fincou a bandeira de uma promessa divina na realidade humana. Foi a primeira reivindicação de soberania. E a gente fica com essa reflexão poderosa. Como o amor de um homem por sua esposa, seu desejo de honrá-la na morte, se tornou a força que comprou o primeiro pedaço de um reino e que moldou a geografia da fé para os milênios seguintes. É o ponto exato onde o luto se torna legado.